Assista agora Na Luz da Palavra. LTV Web, aqui é mais legal. Na Luz da Palavra, oferecimento, Clínica Veterinária Late Mais Alto, Restaurante Bom Paladar, Aline Recreações, Eventos e Cerimonial, Igreja Regional A Resposta de Deus. Rancho do Gaúcho. Olá, está começando agora mais um programa Na Luz da Palavra, o seu programa de todas as quartas-feiras aqui pela LTV. Na Luz da Palavra. E hoje, 23 de dezembro, estamos às vésperas do Natal e o nosso programa especial de Natal. Verdade. Nós estamos fazendo então uma retrospectiva, Aline, de todos os programas que foram gravados devido à pandemia, estamos respeitando, né? E com a direção da LTV, nós achamos então, os 29 programas que foram gravados, nós vamos então partilhar eles. Vamos tirar um pouquinho de cada um e vamos fazer uma retrospectiva desses programas em cima desses temas, né? E hoje não vai ser diferente. O mês de outubro foi um mês recheado de mulheres maravilhosas. As convidei porque nós tivemos o Outubro Rosa, né? Que dá ênfase ao cuidado da saúde das mulheres. E desde já quero agradecer a todas, inclusive as profissionais que deixaram dicas, que assim que eu convidei, todas foram unânimes em aceitar. Isso foi importante, né? Porque houve dicas para as mulheres que precisam, quem sabe, ouvir algo que é especial. E esse programa trouxe essas novidades, né? E elas se prepararam com palestras, com danças, mandaram até fazer roupas. Então, a mulherada aí no mês Outubro Rosa pegou junto para que o programa ficasse cor-de-rosa. E como é que foi o primeiro, então? Então, o primeiro programa foi com a pastora Lia. Até quero mandar um abraço para a pastora Lia e o grupo de coreografia da 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós falamos um pouquinho sobre a mulher inserida na igreja. Então, eu quero te convidar a ficar com um trecho dessa entrevista. Logo mais voltaremos e o nosso programa está recheado de surpresas. Fique ligado conosco. Já estamos de volta na programação da LTV, Na Luz da Palavra. E esse mês de outubro, Outubro Rosa, dando ênfase ao cuidado da saúde da mulher. E hoje eu estou aqui com a pastora Lia e nós estaremos falando sobre isso, né, pastora? Sim. Como é importante a mulher se cuidar. E eu digo se cuidar em um todo. Podemos falar sobre a saúde física, a saúde mental, a emocional e também a autoestima, pastora. Sim. Então vamos por parte. Como a gente está aqui hoje dentro de uma igreja, nós vamos tocar um pouco no principal, que é a nossa fé, a luz da palavra, a importância do cuidado da saúde espiritual. Porque se a gente adoece espiritualmente, automaticamente o nosso corpo adoece junto. E uma pessoa, como a gente falava antes, Aline, uma pessoa que tem saúde espiritual, automaticamente todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque a gente aprendeu que Jesus é o médico dos médicos. E uma das doutrinas da Igreja Quadrangular é que a gente crê que Jesus é aquele que cura. Né? E a gente tem inúmeros casos de mulheres, de pessoas, né, que foram curadas de males, de diversas doenças, inclusive do câncer. Né? E então a gente sabe que a saúde espiritual é muito importante. Como a gente adquire essa saúde espiritual? A Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra. Então a gente consegue ter uma saúde espiritual ouvindo a palavra, logicamente, crendo, orando e orando em nome de Jesus. E sabemos que o Senhor, Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida. Né? Abrangendo isso, tem a questão do emocional também, né? Que o espiritual, o emocional, eles se agregam, né? É necessário as duas partes, porque quando as mulheres adoecem emocionalmente,
Inclusive tem até alguns tipos de câncer, né, que a gente sabe que provém disso, da doença emocional. Até eu tive fazendo uma entrevista com a pastora Lise, um abraço, pastora Lise da Igreja Ágape. Ela é psicóloga também, nós falamos sobre as doenças psicossomáticas. Sim. E ela nos afirmou que sim, que esse tipo de doença é uma doença emocional, é uma falta de perdão, é algo que aconteceu lá dentro, no íntimo da mulher, que muitas vezes ninguém sabe, só Deus, né? Isso. Muitas vezes ela não consegue falar, ela não consegue repartir com alguém ou buscar até mesmo ajuda, então isso acaba corroendo ela por dentro, né, pastora? Sim. A questão, você citou, né, da falta de perdão, rancores, mágoas, né? Isso tudo vai ficando dentro, né? E infelizmente isso uma hora ele rebate em algum lugar, né? Por isso que as doenças psicossomáticas, elas são tão, creio assim, que até igualam as doenças físicas, né? Ou até, quem sabe, até piores, né? E agora chegando no lado, no nosso físico, né, da nossa autoestima, a gente está aqui hoje bem feliz, porque até preparamos todo um cenário, né? Porque Sim. a gente ama essas coisas, as meninas estão de parabéns. Aqui na igreja tem uma decoradora, né, em particular, sim. né? Que ela vem aqui e decora. Então, de parabéns. Ficou lindo. Então, todo esse cenário, porque a gente vê assim que a autoestima, né, o bonito, ele precisa fazer parte de nós, né, Aline? É tão lindo ver a mulher que se cuida, né, que, não digo assim que seja extravagante, né, a vaidade extravagante, mas aquele cuidado, né, cuidar da pele, cuidar do cabelo, cuidar das palavras também, né, que é tão importante a gente saber se colocar diante das pessoas, né, não ofender, né, isso é tão bonito. Então eu vejo assim que é um conjunto que precisa estar junto, né? A saúde física, espiritual, emocional, também levando para no caso da autoestima, né? E que coisa boa olhar no espelho e ver uma mulher bonita exteriormente, interiormente, sim, muito mais, né, pastora? E com o brilho de Deus na luz da palavra. E na realidade eu acredito assim, Aline, que o que você tem dentro de você, você acaba exteriorizando isso. Uhum. Se uma pessoa ela está doente espiritualmente, doente emocionalmente, automaticamente o seu semblante vai mostrar isso, né? Então eu quero dizer assim para as mulheres que nos ouvem em casa agora, né? Se valoriza, né? Coloca um cremezinho no rosto, faz uma unha, passa um batom, cuida do teu cabelo, né? Que isso a gente sabe que é agradável a Deus, né? Não como aquela vaidade que a gente comentava antes, né? Que leve ao pecado, mas aquela situação de estar bem diante de Deus, né? Aí até agora, em meio à pandemia, todo mundo usando máscara. Aí as mulheres dão a desculpa que não passa o batom por causa da máscara. Mas você se arruma pra você, não pros outros. Passa o batom embaixo da máscara, coloca a máscara, passa um lapisinho no olho e sai, né, pastora? Inclusive a gente assim se torna um hábito tão comum isso, que mesmo de máscara a gente passa um batomzinho, né, por baixo, né? Então, hoje o nosso assunto aqui com a pastora Lia é a mulher inserida na igreja. A pastora hoje tem o papel de pastora auxiliar em tempo integral, né, pastora? Sim. Mas muitos papéis, eu digo como preletoras, pastoras, missionárias, até mesmo diaconisas, né, que trabalham dentro da igreja, uma vez não era assim, né, pastora? Não. A esposa do pastor era considerada apenas a esposa do pastor. Ela não era pastora. Não. Mas eu digo assim que a nossa igreja, a nossa denominação, que a gente pela fé conheceu Jesus, é uma igreja muito, o ministério feminino é muito atuante, né? Tanto que uma grande porcentagem do ministério quadrangular é composto por mulheres, né? Elas desempenham coordenadorias, muitas são superintendentes, né? São pastoras, são auxiliares,
elas dirigem grupos, né, dirigem ministério de louvor, né, a questão do trabalho de servir na igreja, que é o diaconato, e isso é tão lindo, né? E eu até dei uma pesquisada dentro da história da nossa igreja, através da nossa fundadora, da Aimee, né? E desde aquela época, que era uma época, imagina, há quase 100 anos atrás, né, uma mulher desbravar um ministério, e o quanto lindo foi isso. Mas ela deve ter sofrido muitos preconceitos. Lógico, né? Até hoje a gente sofre. Sim. Né? Mas ela teve assim uma luz tão grande de Deus na vida dela, que ela reunia o povo debaixo das tendas. E essas tendas, Aline, não sei se você sabia, nem eu sabia, essas tendas, elas eram costuradas pelas mulheres. Olha só. As mulheres se reuniam e elas mesmas confeccionavam as tendas. Inclusive, quando trouxeram a igreja para o Brasil, em São João da Boa Vista, em São Paulo, as mulheres, as esposas de pastores, as mulheres, elas costuravam as tendas para serem armadas, para trazer o público, né, para ouvir a palavra e para serem curados, né? Olha Muito só. linda, é muito linda a história da nossa igreja, muito linda. E a Bíblia é clara em nos dizer que o valor da mulher muito excede ao de Rubi. É isso mesmo, pastora? Com certeza. Se a gente para pensar, meditar um pouco em cima desse versículo, excede o valor do rubi, ou em outros versículos diz, excede o valor das mais finas joias. Que tem um valor imensurável absurdo, né? E toda mulher, se ela ganha uma joia, ela fica toda feliz, né? Porque sabe que é algo de valor. Então, se a gente meditar em cima do versículo, o seu valor excede o das mais finas joias. Então, a gente pode ter uma noção do valor que a gente tem perante Deus. Né? O quanto nós somos importantes, você mulher que me ouve em casa, quanto você é importante, quanto, né, a tua vida é importante. Né? A gente vê assim que essa questão às vezes até do próprio suicídio, né? Às vezes as mulheres, por não superar certos traumas e dramas, acabam às vezes até tirando a própria vida. E eu quero dizer para você que quem sabe está preocupado em casa, triste, Jesus ama você, Ele tem um plano maravilhoso na tua vida e com certeza o teu valor, como diz a palavra, excede o das mais finas joias. Você é importante para Jesus. Que fique guardado no seu coração. Eu quero chamar agora o próximo intervalo e no próximo bloco a pastora Lia estará trazendo uma bela mensagem para todas as mulheres que nos assistem. LTV, aqui é mais legal. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer. E uma nova história eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser
O restaurante Bom Paladar, o sistema é de buffet livre, aquilo e marmitex, acompanhados de uma deliciosa sobremesa. Nas sextas-feiras é servido filé de peixe frito e aos sábados é o dia da tradicional feijoada. O restaurante Bom Paladar trabalha com espaço para festas e eventos em geral. Nosso restaurante está localizado na Avenida Maurício Cardoso, 77 Fundos. Atendimento de segunda a sábado, das 11h30 às 13h30. Restaurante Bom Paladar, a saborosa comida caseira. A Igreja Regional A Resposta de Deus é uma igreja acolhedora que fala do amor e da palavra de Deus. Está com sede na rua Assunta Dal Ponte Fusinato, 963, no bairro Paiol Grande, e suas reuniões acontecem às terças-feiras, sextas-feiras e domingos, às 19h30. Nas quartas-feiras, a reunião é no bairro Poleto e nas quintas-feiras, na cidade de Aratiba, no bairro São Pedro. Igreja Regional A Resposta de Deus, a igreja que ama você. Já estamos de volta na programação da LTV. Aqui você está muito bem, né? Aline, surpresa em cima de surpresa, a gente teve assim, dentro da programação que foi feita, contatos com pastores, mulheres. Olha esse programaço que foi agora com a pastora Lia e o grupo de coreografia, que foi realmente muito bom no Outubro Rosa. E nós recebemos muitos convidados, pastores, duplas, bandas, conjuntos, danças. Foram muita coisa boa nos nossos programas, né? E os pastores também trazendo palavras, né? Eu citaria aqui vários pastores, mas para não deixar, né, de repente vai esquecer algum, então nós vamos fazer retrospectiva ali. Mostrando... E eu vou fazer agora esse convite especial, né? Isso mesmo, mostrando um pedacinho da entrevista que foi de cada programa. E este que nós vamos apresentar agora, que eu vou convidar, é a banda Apocalipse, que deu uma força tremenda no sentido de louvor. Isso mesmo. Foram os primeiros, né? Foram os primeiros, e aquele programa estava muito legal. E aonde que foi gravado, Aline? Você lembra? Foi gravado lá na chácara dos Nicolodi. Desde já vamos mandar um abraço aí para o seu Mário e para a Sandra, que sempre com muito carinho nos receberam lá. E não foram poucos programas, gente. E a gente vai fazer muito mais. Um lugar fantástico, a moda gaúcha. Mas os guris tiveram lá o Apocalipse, né? E a gente vai abrir agora a nossa programação desse segundo bloco, né? Com eles, que nesse programa eles fizeram lá uma montagem lá e realmente trouxeram todos lá, o Ivanir, né? Que é o vocalista, o baixista, o Márcio, o teclado, o Itacir, que são irmãos ali, né? Do Ivanir, na gaita o Paulinho, na guitarra o Vinícius, na bateria o Luiz, os técnicos de som e luz que estavam lá, né? Fazendo e abrilhantando o Maurício e o Cassiano. E o próprio Ivanir fez a palestra, ele que cantou e também palestrou. E você vai ouvir esse trechinho dessas mensagens que foram aí, né, no longo da programação que aconteceu ali. Isso mesmo, fique aí então com um trecho dessa entrevista maravilhosa com a banda Apocalipse. Apocalipse, LTV. Aqui você está muito bem, ligadinho, é mais legal. Já estamos de volta aqui na programação da LTV. Uma programação toda especial que acontece nas quartas-feiras a partir das 20 horas, na Luz da Palavra. E hoje muito especial com a banda Apocalipse, aqui na residência do Selmar Nicolodi, que nos dá esse privilégio de nós poder fazer esse programa daqui. Momento especial é agora. Nós queremos ouvir, através da Palavra de Deus, algo que o Ivanir vai nos trazer, que Deus vai preparar para você que está aí em casa. De repente você quer tirar dúvida e você fica ouvindo o que Deus tem para você. Porque aos Hebreus é muito claro que o Senhor Paulo, até através de Paulo, né, falou, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Então agora eu vou deixar para o Ivanir, ele vai trazer essa mensagem, que ele é o ministrador da banda e também ministra, né, a palavra de Deus. Amém. Ivanir, tudo contigo. Amém. Quero falar com você que está em casa nessa noite sobre a missão da igreja na terra. O que tem levado a banda Apocalipse a seguir este ID do Senhor? Nós podemos encontrar em 3 textos bíblicos, que eu vou citar aqui para você. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 18 e Lucas 24, 46 e 49. Eu vou estar lendo Marcos 16, 15, para você que está nos acompanhando aqui na LTV. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes,
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Pegarão em serpentes e alguma coisa mortífera a beber e não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós podemos encontrar então aqui as promessas do Senhor para a verdadeira missão da igreja na terra. E o que me chama a atenção nesses 3 textos bíblicos é que eles vêm de encontro. Por exemplo, o profeta Marcos falou sobre os dons espirituais. Mateus já foi mais na parte do batismo. No livro de Lucas ele fala para nós sermos testemunhas do Senhor. Então nos 3 textos a gente vê uma grande concordância, que o amor de Jesus ele é expressado de várias formas. E a nossa missão aqui nessa terra, nem sempre todas as placas de igreja são iguais. Alguns creem mais nos dons espirituais, alguns creem simplesmente no batismo, outros acreditam numa forma diferente de pregar a palavra, mas todos esses 3 ides do Senhor nos dão uma missão exata de como a igreja tem que se portar aqui na terra. E muitas vezes nós temos visto pessoas que usam esses dons espirituais, que revelam pessoas, nós temos visto pessoas sendo curadas, e muitas vezes as pessoas não creem mais nisso, mas é a promessa de Deus, está na luz da palavra. Nós temos visto uma igreja que esfriou a sua missão na terra. Nós temos visto pessoas que simplesmente participam de um culto, que não são capazes de abrir a boca para dar glória a Deus. E as promessas do Senhor e o ID falavam já dos dons espirituais do Espírito Santo. E a nossa missão aqui nesta terra, além de anunciar Jesus, é levarmos a presença de Deus. De nada adiantaria, como nós estávamos falando, nós percorrer vários lugares, se os dons espirituais do Senhor, como é promessa de Marcos, estivesse juntamente conosco. Então você que está assistindo neste momento o programa, sabe que Jesus ainda cura, que Jesus ainda batiza, que Jesus ainda batiza no Espírito Santo e que Ele voltará um dia para buscar o seu povo. O principal fundamento da Bíblia Sagrada e desse ID do Senhor, e o que me motiva a levar a palavra de Deus nessa noite para você, não é simplesmente pelos milagres que Jesus fez, como por exemplo ressuscitar Lázaro. A parte mais importante que eu acho da palavra de Deus é que Jesus ainda ressuscita o vivo, que está morto espiritualmente. E nessa noite eu quero entrar com uma palavra profética na tua casa e dizer que ainda há esperança para o nosso país, que ainda há esperança para a nossa nação. E essa esperança se chama Jesus de Nazaré. E Ele está ansioso para que você abra o teu coração nesta noite e que você possa sentir a presença dEle aí no seu lar, que Ele possa entrar e mudar a situação da sua casa. E nós, como Banda Apocalipse, como igreja na terra, estamos aqui para dizer para você que tudo é possível se você crer. Se você abrir o seu coração verdadeiramente e deixar o Espírito Santo inundar a sua vida. Estamos aqui com uma missão sim nessa terra, de sermos igreja. Essa pandemia veio para mostrar que o mundo, as autoridades podem fechar uma porta, mas jamais podem fechar o nosso coração, que é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Você que me ouve nessa noite, saiba que há um Deus no céu que pode mover céus e terras a seu favor. Basta você abrir o seu coração e deixar ele entrar nessa noite. Talvez a sociedade disse que não tem mais jeito, pois a minha missão diz para você que ainda tem jeito. Talvez alguém disse lá no seu trabalho que não vai dar em nada. Com Jesus vai dar tudo certo. Talvez você esteja enfrentando uma doença no seu lar. Saiba que com Jesus... Amém? No livro de Lucas nós também encontramos uma parte muito especial, que o Senhor fala que nós temos que ser testemunhas dele por todos os cantos dessa terra. E é nisso que eu tenho apostado, é nisso que a Banda Apocalipse tem focado o seu evangelho, a sua missão aqui nessa terra, levar a presença de Deus em lugares onde ainda as pessoas não foram. Em muitos lugares que muitas vezes nós temos chegado e não temos encontrado uma boa recepção, uma boa alimentação. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos conforto. Conforto é só lá na glória. Então a missão da igreja aqui na terra é levar a presença de Deus, é levar os dons espirituais, às vezes chorando, mas fazendo com que Deus chegue em todos os lares. Amém? Quero convidar você que está em casa, abrir o seu coração nesta noite e deixar que o Espírito Santo entre na sua casa, que Ele mude a sua situação e que Ele realmente possa dar um novo ânimo para a sua vida, que Ele possa transformar a sua vida poderosamente nessa noite, porque não é tempo de largarmos a nossa rede, é tempo de seguirmos adorando ao nome do Senhor.
amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Deus lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Eu teu lugar, Ele mandou largar a rede. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Aí, maravilha, aqui na LTV, uma noite muito especial com a banda Apocalipse, que maravilha. Ó, você pregou e você falou sobre o Evangelho, falou sobre a missão, mas teve o nosso Jesus que teve uma grande missão e ele teve 37 ações através de milagre. Você falou de milagre. Você fala para o nosso ouvinte que nós ainda devemos acreditar em milagre nos nossos dias de hoje, Valério? Eu falo. Porque a palavra fala que os sinais de Jesus seguiriam os que crescem. Então, se nós cremos na luz da palavra, nós temos que acreditar que ainda existem sim milagres. Eu vejo o primeiro milagre de Jesus, eu quero comentar aqui, que a gente sempre gosta de repente, entender por que Jesus fez tudo isso, para mostrar que realmente tem poder, né? Ele transformou a água em vinho, que nos fala lá em João, no capítulo 2, a partir do 1 até o 12. Mas o que me chamou a atenção nesse milagre, Valério, que a mãe dele estava junto lá. E ela chegou e disse assim para os serventes: fazei tudo o que ele mandava, porque faltou o quê? Faltou vinho. Lá na festa. Faltou aquela festa lá, faltou vinho. O que aconteceu? Jesus transformou a água em vinho. Mandou encher lá as talhas que estavam lá, né? E transformou aquela água. É um grande milagre. E Jesus aí, muitos, como diz aqui a palavra, foram 37 ações. Nós, então podemos firmar os nossos pés do chão e dizer que Jesus ainda faz no nosso dia de hoje. Como eu comentei na palavra, Edgar, nós podemos ver Jesus ressuscitando mortos, podemos ver cegos, coxos, mas eu acho que a parte mais importante que serve para nós como missão é a parte da libertação. E Jesus libertou pessoas possuídas, e é essa a missão da banda, é essa a missão nossa como igreja, levar a presença de Deus para que haja libertação nas casas.
Que a luz da palavra possa libertar e ressuscitar pessoas que, mesmo vivas, estão mortas espiritualmente. Esse é o maior milagre de Jesus. É Ele mudar aquilo que para o mundo não tem mais jeito. Verdade. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com a programação toda especial aqui na LTV. Todas as quartas-feiras, 20 horas, na Luz da Palavra. O Rancho do Gaúcho é o lugar certo para encontrar toda a linha de acessórios para o seu churrasco, como espetos, facas e tábuas. E para aquele delicioso chimarrão, temos cuias, bombas, mateiras e garrafas térmicas. Quer presentear um amigo ou um familiar? Oferecemos artigos para presentes como artesanatos e relógios personalizados. Rancho do Gaúcho, Rua Antônio Virgílio Busnello, número 262, no bairro Bela Vista, em Erechim. A equipe Aline Recreações está pronta para realizar a sua festa. Trabalhamos com recreação em festa infantil, pintura de rosto, animação em chá de fraldas, serviço de copa e garçom, cerimonial em casamentos, formaturas, 15 anos e eventos em geral. Está pensando em comemorar aquela data especial? Conte conosco, teremos o maior prazer em lhe atender. Faça já o seu orçamento. Aline Recreações, Eventos e Cerimonial. Já estamos de volta na programação da LTV com o nosso programa Na Luz da Palavra. Importância, né? Esses guri aí que cantaram, que você ouviu agora, Apocalipse. Até vou citar, Aline, que eu não citei antes, eles têm 4 CDs gravados. Eles têm assim é completo, eles têm palco, eles podem ir a qualquer lugar aí, né? Pastores, cultura aí das igrejas e também dos municípios, que você quer contratar Apocalipse, entre lá no site deles. Banda Apocalipse de Estação. Um grande abraço a toda a banda. E agora, então, nós vamos ficar com uma entrevista ainda falando em Outubro Rosa. Eu entrevistei algumas pastoras e eu quero, então, já deixar o meu abraço, mandar o meu abraço aí para a pastora Nete, que nos recebeu carinhosamente na sua igreja, e para o grupo Guerreiras da Última Hora, que abrilhantaram o nosso programa. Esse programa foi todo especial por causa do Outubro Rosa e foi o tema Curadas para Curar. A pastora Nete mesmo tem um testemunho grande, né, de cura. Inclusive nós estamos convidando para você até convidar alguém e assistem e ouvem o que realmente aconteceu na vida da pastora, da família dela e na igreja que ela está dirigindo, que inclusive essa gravação foi lá, as dependências do local da igreja. Da Igreja Pentecostal Missionária do Brasil. Fique agora com um trechinho da entrevista. LTV, aqui é mais legal. Já estamos de volta na programação da LTV, o programa Na Luz da Palavra, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. E hoje estamos falando sobre curar e ser curada, com a presença da pastora Nete, da Igreja Missionária do Brasil. A Bíblia nos relata muitas curas, mas quero deixar registrado aqui algumas. Em Mateus, podemos ver a cura da filha da mulher cananeia. Lucas nos relata a cura da mulher encurvada. E Marcos fala sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. E o mesmo Deus que curou essas mulheres no passado é o mesmo Deus que continua fazendo milagres até hoje. E a nossa entrevistada tem um testemunho muito forte de cura, né, pastora Nete? E ela vai nos contar agora. Então, a minha vida, ela é cheia de testemunhos, de provas, desertos e fornalha, mas em tudo eu venci com a ajuda do Papai do Céu. E tudo começou quando ali eu sabia que eu tinha um chamado, mas eu não quis obedecer. Eu achava assim que o mundo me oferecia o melhor, e não o Senhor. Mas ali, no momento, então, que eu tive uma perda, meu primeiro esposo veio a falecer, e ali doeu muito para mim, e 2 anos que eu era viúva, o câncer se manifestou. E eu tinha meu filhinho com 2 anos e 8 meses. Agora, vocês imaginam, ele já tinha perdido o pai, estaria perdendo a mãe ali. E ali é onde Deus enviou um casal que sabia que eles iriam me convidar, eu iria à casa do Senhor.
No domingo à noite, fui cultuar ali com aquele casal na Igreja Assembleia de Deus, ali do centro de Erechim. E aí eu fui, para a glória do Senhor. O nosso ilustre, eterno pastor Valério, jamais eu vou me esquecer, orou por mim. Eu estava em fase terminal do câncer. Eu não tinha mais força. E ali, aquelas mãos abençoadas me tocaram. E ele falou uma frase, que se eu acreditava, Aline, que Jesus curava e teria comigo uma missão aqui para cumprir, ajudando as outras pessoas. E eu disse que sim. Então ali ele disse que eu estaria curada. E o fluxo de sangue parou na hora, para a glória do Senhor. E eu vim para casa, realizada, porque eu já me sentia uma pessoa curada. E na segunda-feira eu fui fazer o exame. E só apareceu 3 sinais de onde o tumor tinha desgrudado. E ali então começou minha caminhada. Eu era assim, a pessoa que eu achava que não tinha mais saída. Mas naquele momento que o Senhor me curou, eu me senti uma outra mulher. Porque eu estava numa preparação psicologicamente de falar então para minha sogra terminar de criar o meu filho. Porque a certeza que eu tinha que eu ia partir. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e eu ouvi a voz do Senhor. Porque eu era professora de dança gaúcha, eu tinha 2 times de futebol, um de campo e outro de salão, eu era jogadora de bilhar, eu era muito vaidosa, eu era muito eu achava que a razão estava tudo comigo, mas o Senhor permitiu de tudo vir acontecer, para Ele quebrar meu vaso, e eu ser moldada, Aline, pela mão do Senhor Jesus, e me transformei na mulher que sou hoje, na qual eu me amo, e na qual eu estou aqui, dizendo que para tudo Deus tem uma saída. Porque enquanto ali eu estava ferida e machucada pela perda do meu esposo, do meu primeiro esposo, o Senhor estava escrevendo uma nova história para mim, que hoje essa história resume neste momento que está aqui, realizando o desejo do meu coração, junto com as guerreiras da última hora, KLTV, programa Luz da Palavra, e dizer que eu sou grata por esse tão grande milagre que o Senhor fez na minha vida. E ali, então, o Senhor me deu a direção, como falei no início, me dando sabedoria, eu orando pelas pessoas e as pessoas sendo curadas. Tem uma menina aí no bairro Redenção, que essa menina, o médico não tinha saída, a mãe estava na gestação ainda, e era para ser abortada. E o Senhor enviou a mãezinha até a minha casa, e com as simples mãozinhas que o Papai do Céu me deu, eu orei, e o Senhor livrou do aborto daquela criança, no qual o médico disse que não tinha saída. E hoje ela está aí com 19 anos, para a glória de Deus. Então, eu quero dizer que eu louvo a Deus, porque quando eu olhava para os meus braços, para o meu corpo, com 38 quilos, eu não tinha mais força, mas alguém esperava eu, de braços abertos, que eu me rendesse, que eu ouvisse a voz dele e que eu fizesse a vontade dele. E hoje estou aí com meu filho, com a minha nora. Deus me presenteou, depois de 6 anos, com o pastor Manuel. E eu louvo a Deus, também me presenteou com outro filho, seria meu enteado, o irmão Anderson. Então eu tenho 2 noras, 2 filhos. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez. E esse Deus que me curou lá 20 anos, Ele cura hoje. Basta nós crer e acreditar. Mas verdadeiramente, Aline, nós temos que ter obediência. Obediência da parte da palavra do Senhor e do Senhor Jesus. Amém. A senhora nos relata que quando a senhora foi fazer os seus exames, já não apareceu nada mais. Me conta o que os médicos lhe falaram. Ali era o doutor André Detone e o Juliano Sartori. Eles olharam para mim e eu disse, eu sei quem me curou. E eu falei. E eles disseram assim, então a senhora fique com a sua fé e com o seu milagre e pode ir para casa. E então na quarta-feira, que era o dia da minha cirurgia,
eu peguei o ônibus e fui viajar para Brasília. E ali começou uma caminhada lá, mas não era meu lugar. E eu voltei para cá, e aonde começou esse ministério embaixo de uma escada. Aí Deus, como falei, me presenteou com o pastor Manuel. As pessoas começaram a vir, chegar, e Deus começou a falar comigo, que eu seria cabeça e não cauda. E hoje, juntamente com meu esposo, pastor Manuel, nós somos fundadores e presidente da Igreja Pentecostal Missionária do Brasil, no bairro Atlântico. Amém. Então, o Deus que fez milagres no passado, continua fazendo milagres hoje e vai fazer e continuar fazendo milagres, né, pastora? A pastora tem um outro milagre. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, esse vírus veio e atacou muitas pessoas, não olhando raça, nem cor, nem religião. E a pastora vai nos contar um milagre que aconteceu aqui dentro da igreja. Eu quero aqui chamar a pessoa que recentemente recebeu da mão do Senhor um grande milagre. A nossa querida, ilustre secretária deste ministério, a nossa irmã Rosinere Fátima Nicolau. Eu quero que se aproxime, no qual ela ficou ali na UTI 26 dias. Se ela quiser falar, ela vai falar, se não quiser, mas eu creio que ela vai, porque será um testemunho para trazer mais fé para todos nós e para quem vai assistir esse programa. À luz da palavra. Ela chegou aqui na nossa gravação bem devagarinho, emocionou a todos, a todas, né, meninas que estão atrás das câmeras. A gente não conteve as lágrimas, porque se falando de milagre, a gente fica emocionado, porque o que Deus fez no passado, continua fazendo no presente e vai curar muito mais. Seja muito bem-vindo. Amém, obrigada. O que eu tenho que falar seria só agradecer à pastora Nete, a todas as guerreiras da última hora e, em primeiro lugar, a Deus. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Eu fiquei 26 dias na UTI, 12 dias no quarto. Quando eu saí do hospital, minha nora era que ligava para o hospital todo dia quando eu estava na UTI. E os médicos só diziam, hoje a dona Rose não passa. Temos que orar, isso é o milagre de Deus. E assim foi indo, 26 dias. Chegou, não me lembro que dia que foi, que eu estava entubada, eles me desentubaram. Daí falaram, minha nora ligou, estava feliz da vida, passou para todo mundo, que eu estava bem. No outro dia, ela ligou e disse, tivemos que entubar a dona Rose de novo. Hoje ela não passa. Vocês têm que se prepararem, porque hoje ela não passa. Mas como Deus tem um propósito na minha vida, e como todas as guerreiras, a pastora Neta, o pastor Manuel, orando, intercedendo por mim, eu estou aqui. Estou aqui viva, com um pouco de dificuldade ainda de caminhar, com dor nas costas, mas eu vou vencer isso também. Logo estarei aqui novamente, fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Que lindo, né, pastora? Muito lindo. E dizer também que no momento que a nora dela entrou em contato comigo, e falava ali que 90% do pulmão, do coração, já tinha parado, né, do pulmão. Já tinha 10%. Só 10%. Então, você que vai assistir esse programa da LTV, Luz da Palavra, aqui está um testemunho recente que Deus continua curando, que Deus continua libertando, basta nós ter fé e acreditar. Foram várias campanhas, foram correntes de oração e Deus fez a obra. E hoje eu me sinto orgulhosa porque foi ela que ajudou do início ao fim, abrindo esse ministério, registrando, correndo para lá e para cá, e ela é a secretária do ministério. E eu não aceitava a perda dela. E hoje ela está em nosso meio, para a glória do Senhor Jesus. Sem palavras, não tenho palavras para agradecer por o presente que Deus nos deu nessa noite. Deus é Deus. E Ele vai continuar fazendo milagres na tua vida, na vida de todos nós. Ele é o médico dos médicos. E para agradecermos de uma forma linda esses milagres, essas curas,
eu quero convidar essas meninas que vieram a brilhantar esse programa para cantar mais um louvor para nós. Vamos para o intervalo e logo voltamos na programação da LTV. Aqui é mais legal. Depois de 4 dias ele
Late Mais Alto é uma clínica especializada em exames laboratoriais, patologia clínica, dermatologia com ênfase em medicina veterinária preventiva, centro cirúrgico, internação para cães, gatos e animais com doenças infecto-contagiosas, serviço de estética animal e consultas em geral. Nos sigam no Instagram, @latemaisalto e @piccolo.animale. Clínica Veterinária Late Mais Alto, Rua Goiás, 630. Já estamos de volta na programação da LTV, Aline, realmente uma programação especial de Natal, Aline. A gente assistindo esses programas dá uma saudade dessa galera, né? Em breve nós vamos estar aí de volta e já temos, Aline, já temos agenda. Tem 8 programas que nós já podemos fazer, mas agora nós estamos respeitando, aí está, né? Nós estamos numa bandeira vermelha aqui na nossa região de Erechim, né? E a gente não pode sair. Nós vamos ter que sair, inclusive, até eu quero abraçar lá o pessoal de Ponte Serrada, o Alisson e toda a equipe que estão lá nos ouvindo, querem que a gente vá lá. Eu vou comunicar o nosso diretor aí, viu, Alisson? E nós vamos fazer uma caravana, vamos para eles, querem fazer um costelão lá. Para nós gravar lá quando eles lançarem o CD deles. Mas que maravilha! É verdade, né? Que maravilha, né? Vamos em frente então, Aline, com a nossa programação aqui na LTV. Trazendo, então, a retrospectiva todos esses programas, né? E qual que vai ser agora para fechar o nosso programa? Nós convidamos, Aline, então, para fechar a programação de hoje, pastor Evandro, que realmente ele trouxe uma mensagem muito atual sobre a vida de Jesus. Muitos perguntam, Jesus ele tinha prometido, e os profetas falaram que Jesus ia vir. Veio. E Jesus começou também a dar a sua mensagem, ele disse que ia morrer. E morreu. Mas também deixou a mensagem que ele ia ressuscitar no 3º dia. Aconteceu. Mas ele deixou uma marca muito forte. Vocês vão agora fazer o ID de tudo que eu ensinei vocês nesses 3 anos. Os apóstolos. Mas eu vou voltar. Um dia eu vou voltar. Eu vou tirar a igreja daqui e vou levar um povo que é meu. Gente, eu estou dizendo isso porque está escrito. E o pastor Evandro vai completar isso para nós, nesse último bloco do programa de hoje, já que nós estamos falando de Natal, e a festividade toda ela é voltada, né, para nós relembrar esse homem que esteve na face da terra, um Deus que desceu, né, do seu reino para resgatar os que estavam perdidos. Então o pastor Evandro traz aí para fechar, Aline. Linda a mensagem do pastor Evandro e que o verdadeiro sentido do Natal reine e esteja em cada coração. E nós vamos ouvir também o louvor, né? Que tem do grupo do Ministério de Louvor da Igreja que vai fechar aí o bloco dessa programação da retrospectiva aqui na LTV. Especial de Natal. Valeu, pessoal. Até na próxima quarta-feira nós vamos estar aqui mais uma vez trazendo mais para você dentro da programação da LTV. LTV? Aqui é mais legal. Estamos de volta aqui na programação da LTV, a sua programação de todas as quartas-feiras, na luz da palavra. Assunto é que não falta, pastor. Verdade, Quando a gente fala da Bíblia, tem muito assunto mesmo. Que maravilha, de capa a capa é incrível. Eu quero tocar num assunto, pastor, para nós terminar o nosso bloco de hoje, estamos ainda ouvindo essas canções maravilhosas desse grupo, né? Vamos convidar mais vezes aí para nós fazer aí um trabalho juntamente com o pastor não, é diretor, né? Lá da escola, juntamente com o coral, com esse pessoal aí, né? Eu quero tocar num assunto, pastor. Muitas igrejas, doutrinas. Aí alguém me perguntou, mas lá fala das 7 igrejas da Ásia no Apocalipse. Perfeito. Aquelas doutrinas eram diferentes uma da outra? Não, porque se foi Paulo que foi lá pregar. Aí trouxe para os nossos dias, pastor, como é que ficou? Muito Todas bem. elas, né? Eu tenho aqui, são 7, que é a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse é um ponto interessante também, e é importante a gente lembrar o seguinte, não havia nesse período apenas essas 7 igrejas. Na Ásia nós temos outras igrejas, essas são apresentadas ali no Apocalipse. Nós temos a própria igreja de Corinto, que era uma igreja também que Paulo fundou, e uma igreja que na verdade trouxe sérios problemas para Paulo, e tanto 1º e 2 Coríntios estão apresentando ali, Paulo chamando a atenção dessas igrejas. Haviam outras igrejas, a doutrina é a mesma.
A gente precisa lembrar o seguinte, né? O tempo passa, a doutrina permanece. E Deus, ele levanta novas pessoas. Quando nós vamos lá ao texto de Mateus 28, versículo 18 ao versículo 20, Jesus ele foi bem claro para os discípulos. Ele disse assim, olha, ide por todo o mundo, né? Ide em todos os lugares e preguem esse evangelho. O que eu estou ensinando para vocês, vocês precisam passar a outras pessoas. Porém, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós sabemos que nós não somos eternos. Dos discípulos surgiram outros discípulos. E desses outros, até chegar a cada um de nós. Quando nós falamos de igrejas, nós precisamos lembrar de uma coisa, e é aí que está o segredo. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não somos chamados, Edgar, eu posso falar isso porque eu sou um pastor, nós não somos chamados a seguir um líder espiritual. Nós não somos chamados a seguir um pastor. Nós somos chamados a seguir a palavra de Deus. E sabe, nós precisamos estar atentos. E quando nós falamos da volta de Jesus, é interessante que Jesus, ao falar dos sinais, ele falou também que surgiriam falsos cristos, falsos mestres. Muitos que usariam a Bíblia a favor de si próprio, pregando mentiras e usando o nome de Cristo. Veja, eu não estou dizendo que todas as igrejas, todos os pastores estão errados. Mas o que eu estou dizendo para você é que antes de acreditar no pastor, você precisa confirmar na Bíblia, à luz da palavra. Você precisa olhar na Bíblia para saber se a Bíblia está falando aquilo que o líder espiritual está pregando. E é à luz da palavra que nós vamos saber qual é o caminho, lembrando que Jesus é o caminho. Você notou que nós falamos aqui sempre do texto do nome do programa, na luz da palavra. Ela enche todo um sistema, toda a programação, porque senão nos baseamos na palavra. Pastor, mas as igrejas, muitas delas, eles afirmam, ficam falando que o senhor falou, então nós temos que ir na Bíblia. Olhar, puxa, isso aqui não está na Bíblia. Como é que eu vou entender, né? Se eu não usar a minha fé e não procurar nela. Tem muitos que mandam fechar a Bíblia, eu vou falar, é assim que tem que ser. É errado. Então eu acho que baseado na minha fé, naquilo que eu vou ler, se eu não entender, eu vou procurar um líder espiritual, um líder, né, que vai me proporcionar. Digo, declarei isso aqui. O homem falou assim. Não, mas não é assim. Perfeito. Me permita ler mais um texto? Quero ler Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz assim, olha, bem-aventurados, percebe só, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, e olha como a Bíblia termina o texto, porque o tempo está próximo. Então a Bíblia mesmo, ela explica para a gente, bem-aventurado aquele que lê. Se nós temos a oportunidade de ler, estudar a Bíblia, nós somos felizes. Bem-aventurado significa isso, nós somos felizes. E alguns podem dizer assim, que nem meu avô, que já morreu, meu avô era analfabeto, ele não tinha oportunidade de ler. Aí a Bíblia diz o quê? Bem-aventurados também aqueles que ouvem as coisas que estão escritas na Bíblia, na palavra de Deus. Mas tem um aspecto fundamental aqui nesse texto. Felizes e bem-aventurados aqueles que guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Quando Jesus fala para nós que se aproximando ali, Mateus 24, do seu retorno, muitos sinais aconteceriam, inclusive no mundo religioso, ele está nos chamando também a atenção para nós guardarmos as coisas que estão escritas na Bíblia para não sermos enganados, porque o tempo está próximo. Qual tempo está próximo? A volta de Jesus, o seu retorno. Que foi o nosso tema, então, específico hoje aqui, na luz da palavra, na LTV. Mas eu vejo ali que o senhor falou a respeito, pastor, do 24 de Mateus. Alguns fatos que estão acontecendo de profecias. Aí eu vi um trabalho também na Novo Tempo sobre o que já aconteceu. Lá escureceu a lua, não, ela ficou em forma de vermelho, em forma de sangue, né? O sol não deu o seu esplendor, assim como caiu meteoros, mas já aconteceu alguns fatos que está em Mateus 24. O que eu espero dali? Porque ele alerta muito sobre a volta de Jesus ali, né? Perfeito. Guerras, doenças, fome. É interessante, sabe? Quando a gente fala da Bíblia, é um livro poderoso, porque Mateus 24, ele está num contexto profético, e ele apresenta duas profecias numa só.
Ele apresenta a destruição de Jerusalém, mas também apresenta o retorno de Jesus. Se a gente volta um pouquinho nos textos de Mateus capítulo 24, nós vamos ver que Jesus está saindo do templo com os discípulos, e quando Jesus está saindo, os discípulos olham para o templo e falam para Jesus, Jesus, olha tudo isso aqui. Aí Jesus diz assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Então eles perguntam, quando vão acontecer esses sinais? O que vai acontecer? E aí Jesus fala da volta dele e da destruição do templo e de Jerusalém no ano 70. Mas e aconteceu, né? Aconteceu. Então veja como que Jesus ele é sábio, como o nosso Deus é sábio. Porque a história comprova a Bíblia. Isso acontece nas profecias, isso acontece em Daniel, Apocalipse e também acontece em Mateus capítulo 24. Existe só um sinal que ainda não aconteceu para a volta de Jesus, que Mateus 24 também apresenta para nós. É um sinal importantíssimo e o seu programa está cumprindo essa profecia. Então vamos lá, pastor, nos fala, revela para nós então, né? Então, o ouvinte aí, ó, tá ligadinho aí na LTV, presta atenção, vamos lá. Muito bem. O texto que eu quero ler agora é Mateus 24, versículo 14. Porque todos os outros sinais, Jesus vai falando assim, ó, de guerras, de fomes, de também problemas, além de sociais, espirituais, falsos líderes, falsos cristos. E Jesus vai dizendo, mas calma, que ainda não é o fim. Só que quando nós chegamos ao versículo 14, a Bíblia diz assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O sinal que falta para a volta de Jesus é a pregação do evangelho a todo mundo. Existem muitos lugares, muitos países que ainda as pessoas não ouviram falar de Jesus. E elas precisam conhecer, elas precisam ter a oportunidade de aceitar esse caminho, de ouvir essa verdade que liberta. E como eu disse, seu programa faz parte disso. Porque o seu programa, ele vai além das fronteiras, vai muito além de Erechim, vai a muitos lugares pregando o evangelho do reino. Eu acho que ficou muito claro a respeito disso. Eu vejo assim que está invadindo hoje a comunicação, por exemplo, né? Nós estamos inclusive dando elogios à direção da LTV, que nos está oportunizando de nós transmitir e falar dessa maneira. Toda a região aqui já vai ficar sabendo, o mundo todo, mas eu vejo, pastor, que está havendo invasão nos países que não estão aceitando. Alguns líderes lá estão aceitando, como os países proibidos, que não permitem, né? Então é bem complicado isso, mas a palavra vai ter que chegar lá. Com certeza. Quando nós vamos a essa profecia do versículo 14, nós chamamos dentro da teologia isso aqui de hiperativo divino. Ou seja, vai acontecer. Jesus ele nos convida a fazer parte disso. Não só o pastor é chamado. A Bíblia nos apresenta o sacerdócio de todos os crentes, onde cada um de nós desempenha o papel de levar a mensagem. Mas eu digo uma coisa, o que significa ser o hiperativo divino? É que se nós não fizermos, como o próprio Jesus diz, as próprias pedras falarão. De alguma forma o Espírito Santo vai levar a mensagem a esses lugares remotos. Claro, Deus ele quer nos usar, mas Deus ele está além da vontade humana. Deus ele não depende de nós. Deus ele vai fazer isso, é isso que a Bíblia afirma aqui para nós. Mas que maravilha! Estamos encerrando a nossa programação, essa belíssima interpretação bíblica. Com o pastor Evandro, que eu quero lhe agradecer, pastor. As suas considerações finais sobre a Bíblia e a sua participação. Muito obrigado por participar da nossa programação, pastor. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, parabéns para a LTV por abrir esse espaço. E meu querido amigo, minha querida amiga que está assistindo, eu espero que você sinta aí a presença do Espírito Santo. E lembre, a última mensagem que eu quero deixar para você, o nosso Senhor Jesus está voltando. Por isso se prepare, estude a Bíblia, entregue a sua vida a Ele, porque você não vai errar o caminho. O caminho é Jesus Cristo. E é através da luz da palavra Bíblia, da Bíblia que nós conseguimos seguir esse caminho. Mas que maravilha. Muito obrigado, pastor, e toda a direção da Adventista, os corais, os músicos, enfim, quem está trabalhando na direção tanto da igreja como da escola, o nosso diretor lá, os alunos, essa comunidade que realmente traz um brilho todo especial para Erechim, está colaborando para a evolução e o trabalho em Erechim.
Muito obrigado mais uma vez aqui na programação da LTV, o seu programa Na Luz da Palavra. Vamos ouvir mais para fechar a nossa programação com os cantores, os músicos aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Valeu, meu abraço, meu carinho especial. Até próxima quarta-feira. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o som a me guiar. Oh, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo